sou a Gabriela de Souza Cortes, estudante do Colégio SESI da Indústria de Palmas, Paraná. Eu estou no segundo ano do ensino médio e hoje eu vou apresentar meu projeto que se chama Estudo do cultivo de micro-algas do gênero Nanochloropsis para a produção sustentável de biocombustível. Minha pesquisa engloba ciência, inovação e tecnologia e busca resolver um dos mais problemas da atualidade de hoje. Seria a forte busca por fontes renováveis de energia que causem menos impactos ambientais. A gente sabe que o petróleo é a fonte de energia mais utilizada hoje mundialmente, mas junto dele tem diversos problemas, como impactos ambientais, mudanças climáticas, dentre outros que a gente sabe que agrava muito o nosso meio ambiente. Bom, dentro desse contexto, eu vou falar também sobre algumas ODS que meu trabalho se relaciona, sendo elas a 7, a 9, a 2, a 8, a 12, a 13 e a 14. Bom, agora eu vou falar como meu trabalho iniciou e a parte do desenvolvimento dele. Aqui na frente a gente tem uma bandeira que se chama Grupo Lavoisier de Pesquisa Científica, que é a GLIP. Um grupo no Colégio SESI onde a gente desenvolve alguns projetos científicos em busca de uma resolução para eles. Bom, pensando nesse sentido, junto com o meu orientador Gilson Alexis Godoy Muller, a gente pensou em um projeto que fosse mais sustentável. Uma forma de criar um biocombustível que fosse utilizado um outro meio. Bom, nesse sentido eu pesquisei sobre as microalgas, que têm alto teor lipídico, não competem em alimentação agrícola, ou seja, elas não precisam de solo fértil para se desenvolver e fazem a captura de CO2 da atmosfera, ou seja, elas fazem um ciclo de carbono fechado, onde elas acabam capturando esse CO2. Bom, na parte prática, eu entrei em contato com alguns laboratórios que são especializados na área. Eu encontrei uma empresa chamada Algae Analytics, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, onde eles me cederam uma cepa da microalga, que seria basicamente ela em suspensão. Bom, a partir daí que eu escolhi a espécie da microalga que eu iria desenvolver no meu projeto. Eu escolhi a Nanochloropsis, que ele tem de 30 a 60% de lipídios em sua biomassa seca, ou seja, muito superior às outras espécies de microalga. A partir daí eu comecei a desenvolver a parte prática do meu projeto, que foi a parte do cultivo. O cultivo das microalgas foi pensado também junto com o pesquisador do Rio Grande do Sul, que trabalha na UTRS, que é uma faculdade muito renomada do Rio Grande do Sul. O nome dele é Pablo Santos Guimarães e ele me ajudou a criar e desenvolver um método alternativo ao método F2 médio, que é o método mais utilizado hoje para a gente cultivar as microalgas. Porém, ele acabava sendo inviável por conta que a nossa instituição é pequena e não tem todos os agentes necessários e reagentes necessários para poder fazer esse cultivo. Então, a gente utilizou o nitrato de ferro, tiosulfato de sódio, fosfato de cálcio e o cloreto de sódio para desenvolver esse novo método. Seria tudo que as microalgas necessitavam para poder se desenvolver de uma maneira correta. Nas indústrias grandes de microalga, eles cultivam essas microalgas em fotobioreatores, que são vidros gigantes em forma de tubo, onde controlam a aeração, nutrição, o desenvolvimento, a luz, temperatura, tudo que a microalga precisa para se desenvolver. Bom, após a parte do cultivo, a gente vai para a parte da extração, onde a gente vai extrair os lipídios da microalga em um aparelho chamado SOTLET, que é um aparelho que a gente tem no nosso laboratório, onde é um aparelho de vidro que extrai óleos e biomassas. Bom, após a extração das biomassas, ela vai ser utilizada como? A gente vai usar uma forma como se fosse um coador de café, vai colocar a biomassa seca da microalga dentro junto com um solvente chamado acetato de etila, que a gente vai utilizar por ser menos tóxico e mais sustentável com o hexano, que geralmente a gente utiliza para fazer esse tipo de extração. Após a gente fazer a extração dos nossos lipídios, a gente vai fazer uma parte de destilação, onde a gente vai separar o que é óleo do que é o solvente, para assim, então, fazer a reação de transesterificação, onde eu vou transformar esses lipídios em biodiesel. Essa parte a gente vai usar o catalisador alcalino, que eu vou utilizar o hidróxido de potássio, e junto dos lipídios e do metanol, que é o que vai transformar isso no nosso biocombustível. Após eu fazer essa parte, a gente vai levar para uma faculdade chamada UTFPR, que é uma faculdade aqui de Pato Branco, vizinha à nossa cidade, que vai ajudar a gente a fazer testes de qualidade para o nosso biocombustível. Eu já fiz uma pequena amostra de biocombustível a partir do óleo de cozinha, onde eu desenvolvi para ser mais familiarizado com o processo da transesterificação para quando eu for fazer o biodiesel de microalgas. Bom, aqui eu coloquei uma pequena imagem que fala sobre o ciclo de carbono das microalgas, para mostrar que elas são mais sustentáveis do que o comum. Bom, a gente percebe que quando elas estão se desenvolvendo, elas capturam esse CO2, como eu havia dito no começo da minha apresentação. Após a gente fazer todo esse processo da transesterificação, os carros, digamos que vão utilizar esse diesel, esse biodiesel. Eles vão acabar emitindo CO2 para a atmosfera novamente. Isso vai ser um ciclo fechado, onde as microalgas que estão se desenvolvendo, elas capturam o CO2 e o carro que está emitindo essa fumaça vai estar basicamente emitindo CO2. Então vai ser um ciclo fechado que vai se renovando constantemente. Bom, em escala industrial, as microalgas elas rendem de 20 a 30 mil hectares de litro por ano de biodiesel, que é muito superior à soja, cana-de-açúcar e o milho, por exemplo. Aqui a gente tem um artigo que fala que em 2007 o neozelandês
Yusuf Christ publicou um artigo em que afirmava que as microalgas pareciam ser a única fonte capaz de atender a demanda global do setor de transporte por biodiesel. Ou seja, mostra que elas podem sim ser utilizadas futuramente e que elas são uma fonte eficiente para a produção de biocombustível. Então essa foi a minha apresentação, espero que vocês tenham entendido e que caso haja alguma dúvida, possam me perguntar.